Pessoal, então vamos dando início ao nosso quarto encontro aí do grupo de estudos, né? Não, do grupo de estudos não, mas a gente já está habituado a estar no grupo sempre, mas do método de treinamento, né, de imersão previdenciária. Então a gente está na quarta aula do quinto módulo. Hoje a gente vai tratar de um tema um pouquinho mais complexo, mas que no momento que estivermos executando, vocês vão ver que não tem tanta complexidade assim. Porque eu digo, nós temos que saber a teoria, nós temos que saber como executar, mas nós temos ferramentas que auxiliam a fazer esse serviço hoje. Então, por conta disso, a desindexação deixou de ser um problema tão grave, diferente de muito tempo atrás, e eu, particularmente, já fiz muito isso em planilha, né, onde nós mesmos criávamos umas planilhas, né, que a gente inventava, que seria uma maneira talvez mais tranquila, né, de executar o cálculo, porque antigamente o portal do INSS, que não era o portal eletrônico, não se tinha esse portal do INSS, ele tinha uma planilha que tu poderia utilizar como base, mas era logado ao servidor. Então, muitas vezes, tu passava lá desindexando 4 ou 5 anos de salário de contribuição, de contribuições em atraso, e quando iria concluir o cálculo, acontecia da planilha ser derrubada, o seu tempo expirou. Então, assim, isso era, qualquer um ficava louco, odiava, né, fazer esse tipo de cálculo, porque às vezes tu lançava manualmente essas informações, ali mês a mês, competência a competência, analisava, né, qual era o índice de atualização monetária daquele período, e aí no momento de finalizar o cálculo dava um problema. Hoje em dia, a gente usa, né, como eu digo, vários softwares que podem nos ajudar nesse sentido, a inteligência artificial está aí para nos ajudar nesse sentido. Então, hoje tem, na verdade, vários programas que fazem isso. O cálculo jurídico, o Prévios, a tramitação inteligente, o previdenciarista eu vi que também tem essa ferramenta, né? Então, talvez tenham outros aí que eu não tenha utilizado. Eu acho que o ePrev que eu utilizei uma época não tinha essa ferramenta. Era mais, assim, focado em uma análise atual de tempo de contribuição do que propriamente dito um planejamento previdenciário, né? Então, mas esses outros programas um pouco mais voltados para planejamento futuro, eles já trazem essa possibilidade. Como de costume, a gente vai fazer um breve apanhado, né, do que é a desindexação, para a gente poder entrar no clima e no momento de executar dentro do programa, a gente já conseguir compreender o que é. E nós vamos usar até o mesmo caso do Joãozinho, que a gente usou aquele dia, que é o exemplo que eu dei, daquele sujeito que fez os recolhimentos em atraso, onde eu demonstrei que era simples, né, utilizar, claro, com algumas observações no momento de executar o cálculo, mas aparentemente nós fizemos ali 3 períodos longos, que deu 165 meses de contribuição em atraso, sendo que 2, 3 anos eram dentro do prazo decadente, e o resto do período já tinha extrapolado o prazo decadencial, né? Então era anterior a 2019, e aí nós tivemos que fazer o cálculo por média. Mas fizemos 165 meses de recolhimento em atraso rápido. Ainda temos a opção de incluir, não incluir, né, a aplicação de multa e juros antes de 96. Então, tudo isso, o programa cada vez está adaptado para facilitar mais a nossa vida no momento de fazer essas análises. Não que isso venha fazer com que a gente reduza o valor dos nossos honorários para o nosso cliente. Isso, na verdade, nos capacita a fazer mais cálculos em menos tempo. Então, isso, né, de uma certa forma, é um investimento. Uma vez que eu vou lá e contrato o cálculo jurídico, uma vez que eu vou lá e contrato o prévio, eu estou fazendo um investimento que entra naquela minha planilha financeira de custo, onde eu vou agregar este valor junto ao serviço que eu estou oferecendo, tá? Então, vou, agora que eu já compartilhei minha tela, vou abrir aqui um material que depois vai ser disponibilizado junto com a gravação do vídeo, e aí vocês vão acompanhando, não precisem copiar nada, tá? Querem fazer alguma pergunta, pode me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa só no momento que eu abrir ali para a gente conversar, mas a qualquer momento vocês podem abrir o microfone e falar, Thiago, não entendi isso, não entendi aquilo, não deixa a dúvida passar, porque depois, né, pode se somar a outros fatores que aí cria uma barreira e o sujeito não consegue executar. Bom, então agora a gente vai falar das desindexações das contribuições previdenciárias e por conta disso, nós vamos... Deixa eu abrir a tela aqui para ficar melhor, acho que a apresentação para todos. Bom, por conta disso, o que é a desindexação? A desindexação, ela consiste em apurar o salário de contribuição da época na competência paga por meio do cálculo de indenização da média aritmética
de forma que, quando do requerimento do benefício, o referido salário de contribuição possa ser corrigido sem que haja distorção do seu valor. Bom, lendo assim um pequeno apanhado de informações do que seria a desindexação, não parece ter ficado muito claro, mas vamos traduzir o que diz aqui, né? Tentar traduzir de uma maneira mais clara. O que acontece? Quando a gente, inicialmente, a gente tem que ter ciência que tem duas formas de cálculo de indenizar contribuições e atraso. Nós temos como indenizar os períodos decadentes e os períodos que ainda já extrapolaram o prazo decadente, ou seja, no prazo dos últimos 60 meses, né, a contar da data que eu estou efetuando aquela operação. Ou seja, eu estou hoje em junho de 2024, então eu sei que 5 anos para trás, a contar de junho de 2024, eu posso deduzir o meu salário de contribuição. Eu posso informar qual salário de contribuição a qual eu quero que sirva como base da minha contribuição em atraso. Não quer dizer que esse salário não será corrigido, não terá juros e multa, mas eu consigo deduzir o salário. Se eu quero botar 5 anos de salário mínimo, eu vou jogar 5 anos de salário mínimo. Se eu quero informar 5 anos de um salário de contribuição de R$2.000, de R$3.000, R$3.500, eu vou deduzir este valor. Agora, se o período ao qual eu quero indenizar já ultrapassou os últimos 5 anos do meu prazo decadencial, a fórmula de cálculo ela já é diferente, é feita pela média aritmética. Ou seja, mesmo após a vigência da emenda 113 de 2019, onde o artigo 26 da emenda constitucional diz que agora é uma média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 até um mês antes da data de entrada do meu pedido ou até a data que eu quero indenizar, eu aplico ainda, e isso está em discussão, que eu falei para vocês, que pode virar motivo de revisão, né, porque já tem alguns doutrinadores do direito previdenciário que dizem que agora o cálculo para servir de base na média aritmética tem que ser a média de todas as contribuições, não desconsiderando as 20% menores, o que faz com que a média diminua e a minha indenização também venha a diminuir. Mas ainda se aplica na prática que é a média dos 80% maiores salários de contribuição do período básico de cálculo, né, que vai servir de base para todos aqueles períodos que eu estou indenizando que já tenham extrapolado o prazo decadencial, ou seja, a mais do que os últimos 5 anos. Vamos supor de 2018 para trás. Nessa situação, quando eu trago aqui num conceito inicial que isso se refere somente à indenização do cálculo por média aritmética, eu sei que a desindexação via não se aplica aos salários que eu estou deduzindo. Então, se aplica justamente no período ao qual eu não tenho controle sobre o meu salário base, a qual quero informar para servir, né, de norte para a minha indenização de contribuições previdenciárias. Por quê? Quando eu vou lá e faço uma média aritmética, verifico que a minha média aritmética dos 80% maiores salários é R$ 3.500. Este é o valor base para a indenização das minhas contribuições, ou seja, eu vou pagar 20% deste valor a título de contribuição base, depois vou incidir um juros que pode chegar até 50% desse valor e mais 10% de multa. A soma desses três resultados vão compor cada mês de indenização que eu tenho do meu salário em atraso. Tá, perfeito. Mas como fica o salário de contribuição que eu vou jogar lá na minha memória de cálculo, depois de indenizar aquele período, para fazer a média aritmética do meu benefício? Onde eu pego cada salário de contribuição daquele período e corrijo monetariamente para a data de entrada do meu requerimento. Como fica? Eu jogo os 13.500 lá como salário de contribuição? O que eu faço? Como é que é feito isso? Então, a desindexação, ela serve para quê? Tirar o cálculo da média aritmética com todas as correções monetárias, porque quando eu estou fazendo um cálculo de média para servir de base para uma indenização, bem ou mal, eu já estou corrigindo aqueles salários de contribuição para a data do meu cálculo, isso, consequentemente, está trazendo um valor muito superior ao que, de fato, era o valor que eu recebia lá naquele período que eu quero indenizar. Porque ele já está corrigido, ele já obteve a correção da inflação. Então, eu tenho que tirar toda esta correção da inflação e pegar o valor puro e simples para jogar lá naquele período, a qual eu indenizei. E, a partir dali, aquele valor vai ser atualizado para fins de cálculo do meu benefício. Agora, parece que é um pouquinho confuso de entender, mas no momento que a gente fizer o cálculo, vocês vão ver que vai ficar
bem fácil de entender, tá? Como eu sempre digo, a teoria, ela acaba sendo muito bem compreendida quando a gente mostra a prática, né? Se eu for explicar teoricamente como é que eu faço para andar de bicicleta, é muito mais complexo do que subir numa bicicleta e sair pedalando, né? Então, nesse caso aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, a desindexação, ela é justamente para apurar, de fato, qual era o salário da minha contribuição na época, sem essas correções que foram utilizadas no cálculo da minha média aritmética para fazer o cálculo da indenização. Quero saber o valor lá da época, sem correção. Bom, as contribuições em atraso, então, são divididas em dois cenários. Um para períodos em atraso com menos de 5 anos e outro para períodos em atraso com mais de 5 anos. No segundo cenário, que é o período em atraso com mais de 5 anos, onde o cliente tem períodos mais antigos, né, para contribuir em atraso, é preciso calcular a indenização prevista no artigo 45A da Lei 8.212, ou seja, o cálculo da média aritmética dos 80% mais salário de contribuição dentro do período básico de cálculo, tendo como data de início julho de 94 ou o período inicial que eu quero apurar. Se eu não me engano, no cálculo do Joãozinho, o primeiro mês ali em atraso é março de 2002. Então, o nosso início do período básico de cálculo, que nós queremos apontar, né, ele vai ser jogado lá para março de 2002, mas as contribuições utilizadas para chegar naquele salário base foram utilizadas desde julho de 94. Então, daria, de fato, uma divergência muito grande do que é o valor real da contribuição, do que é o valor que foi utilizado de base para indenização. Bom, por conta disso, muitos previdenciaristas se perguntam qual é o valor do salário de contribuição que deve ser utilizado para essas contribuições em atraso em um cálculo de concessão de benefício. E a resposta é simples, é preciso fazer a desindexação. O previdenciarista que calcula a contribuição em atraso e não sabe fazer o cálculo da desindexação, ele com certeza está entregando um cálculo errado para o seu cliente. Porque qual valor ele está atribuindo para os períodos que ele indenizou? Ou ele está levando em consideração esse dado somente por tempo de contribuição? Ou ele está botando lá o mesmo salário base da média naqueles períodos que ele indenizou? Então, se ele está fazendo isso, ele já entregou errado. Então, ele tem que saber fazer a desindexação. Vejamos. Para considerar os salários de contribuição em atraso, o INSS faz uma correção monetária invertida, utilizando a média que você usou para o cálculo de indenização e dividindo pelo número do índice da competência mês-ano, a qual tu quer saber qual seria realmente o verdadeiro salário para cada competência. Ou seja, tu acaba praticamente deflacionando, né? Tu acaba não inflacionando aquele salário de contribuição, mas fazendo o caminho invertido da correção monetária. Tu pega lá o salário de contribuição atribuído para aquele período, que foi feito pelo cálculo da média, tira todos os índices de correção que ele teve até aquela data do cálculo, e aí tu joga lá dentro do mês de competência que tu queres indenizar. Vamos de exemplo. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Para realizar o cálculo da desindexação do salário de contribuição, o advogado ele pode baixar a tabela mais recente do índice de atualização das contribuições para o cálculo do salário de benefício nesse link. Ou seja, nesse link aqui, o próprio portal da Previdência Social traz todas as tabelas com índices de correção. Todos os meses ela lança uma tabela nova. Em maio de 2024 tinha uma tabela com os índices de correção lá desde julho de 94. Em junho de 2024 já tem uma nova tabela e esses valores vão, né, se alterando a cada tabela. Por isso que é importante utilizar sempre a mais recente. Mas isso eu estou falando para vocês quando eu fazia o cálculo manual. Mas eu vou mostrar como era feito para ver como é interessante. Depois de utilizar essa média usada no cálculo das contribuições e atraso, nós temos que dividir pelo índice de competência do salário de contribuição. E como é feito isso? Exemplo. Se eu calculei a minha média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até a data de entrada do meu pedido, verifiquei que a minha média dos salários é R$ 3.500. Bom, esse é o valor que eu utilizo de base para fazer o cálculo da minha contribuição em atraso, lembrando que tem mais incidência de juros e multa. Esses R$ 3.500, como é que eu faço para descobrir qual era o salário que de fato deveria ser aplicado no meu cálculo de aposentadoria, porque eu estou me referindo a um período que eu indenizei lá de julho de 1994. Eu vou lá naquela tabela que eu mostrei para vocês e pego o índice de correção de julho de 1994 e vejo que era 10,88.
Aí eu pego o valor da minha média aritmética, que eu utilizei como base para o meu cálculo de indenização, pego os 3.500 e divido por 10,88 e chego no resultado de 321,53. Ou seja, a desindexação do meu salário de contribuição referente a julho de 1994 é 321,53. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu cálculo, na minha memória de cálculo do salário de contribuição, e em julho de 1994, se eu indenizei aquele período, eu vou colocar o valor de 321,53 naquela competência. E isso era feito para cada período que eu indenizava em atraso. Aí tu imagina um sujeito que recolhe 165 meses em atraso, como no nosso cálculo que nós trouxemos na última aula. Nós teríamos que fazer este cálculo 165 vezes com base nessa tabelinha, olhando mês a mês para cada competência e aplicando o índice. Por quê? O salário base, por média, vai ser sempre o mesmo. Então, eu pego sempre 13.500 e vou dividindo. Quero saber qual vai ser o salário de janeiro de 2002. Eu vou lá na minha tabelinha, pego qual era o índice de correção de janeiro de 2002, pego 3.500, divido pelo esse índice e sei qual é o resultado para colocar dentro da minha memória de cálculo. Bom, para facilitar a vida do previdenciarista, o software Prévios dispõe de uma ferramenta automatizada, a qual possibilita que o cálculo seja realizado em menos de 10 minutos. Para isso que nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Vamos colocar a mão na massa? Então, o que a gente vai fazer primeiro, só para mostrar para vocês? Eu vou aqui clicar neste link, para vocês analisarem aqui comigo como era feito. Vou colocar aqui. Ó, se eu jogar esse índice aqui, eu verifico que o Ministério da Previdência Social já me abre essa página, me informando da legislação principal, né, como guia da Previdência Social, traz as leis principais do regime geral de Previdência Social, mas aqui ele traz, ó, os índices de atualização dos benefícios pagos em atraso. Era isso aqui que eu tinha que utilizar como base. E está sempre atualizadíssimo. Olha aqui, em 2024 a gente já tem a última tabela de junho lançada, e nem fechou o mês de junho ainda. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na tabelinha de junho, ele me abre uma tabelinha aqui no Excel, essa tabelinha no Excel habilita a edição nela, e vou verificando. Olha aqui, cada competência que eu indenizar em atraso, na coluna direita, todos conseguem enxergar aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Cada tabelinha que eu trago aqui, na coluna direita, tem o índice de correção que foi aplicado para corrigir o salário. E esse índice aqui, ele foi aplicado no momento que eu calculei minha média. Eu não peguei a média pura e simples dos salários de contribuição reais daquele período, somei todos os 80% maiores salários de contribuição e dividi, né, pelos 80% maiores e cheguei naquela média pura e simples. Não, ele pegou salário por salário de contribuição, corrigiu aquele salário de contribuição até a data do meu cálculo de indenização em atraso e aplicou como valor base uma média corrigida. Mas não pode ser essa média corrigida que eu vou utilizar como base da minha memória de cálculo, porque depois de indenizar o período, eu vou lá fazer o cálculo da minha regra de transição para ver o que isso reflete no valor da RMI do meu benefício, levando em consideração a média dos meus salários de contribuição. Então, eu tenho que desindexar essas contribuições. E naquele exemplo que eu trouxe, né, onde eu disse que nós tínhamos uma média de R$ 3.500, aqui para vocês, ó, neste cálculo aqui que eu trouxe, eu queria demonstrar para ver quanto era o meu salário de contribuição real em julho de 1994. Então, eu pego o meu salário médio, que é 3.500, vou lá na tabelinha em julho de 1994 e vejo que o índice é 10,88. Índice 10,88, então eu pego os meus 3.500, divido por 10,88 e sei que o meu salário de contribuição real para aquele período que eu indenizei é 321,53. Tá, Thiago, mas eu também indenizei, por média, um período de fevereiro de 2002. E aí, como é que eu faço? Eu vou lá na tabelinha e vou procurar fevereiro de 2002. Vamos lá, vamos descendo aqui. Vamos lá. 2002, vamos a fevereiro. Fevereiro de 2002, qual era o índice de correção? 4,17. O que eu faço? Eu abro aqui a minha calculadora,
pego os meus R$3.500 de base e divido por 4,173157. E sei que o meu salário para a competência de fevereiro de 2002 desindexado é 838,69. Eu jogo lá na minha memória de cálculo para fazer a média, e aí depois, quando eu calcular a média para chegar no salário base da minha renda mensal inicial do benefício, seja pedágio 50%, pedágio 100%, regra de pontos, aposentadoria por idade, é 838,69, corrigido até o mês antes da data de entrada do meu requerimento. E aí eu vou ver o que esses R$838,69 representam lá na data de entrada do meu requerimento para compor a minha média do meu benefício. Então, isso a gente fazia mês a mês. Então, eu criava, eu mesmo, as planilhas no Excel, ia jogando, no final, pelo menos usava a fórmula de soma do Excel para somar todos os valores, né, assim, mas era muito manual o cálculo. Sendo manual dessa forma, a gente acabava, né, correndo o risco de errar. Né? Então, por vezes, a gente analisava que, olha, puxa, eu posso ter errado o índice ali. Às vezes, tu refazia o mesmo cálculo, né? Às vezes, tu ia analisando para ver se, poxa, realmente, será que eu calculei tudo certo? Será que eu usei a tabela mais atualizada? Não usei? Então, por conta disso, era muito mais trabalhoso. E, às vezes, demorava, né, 1, 2 dias só para tu fazer a desindexação. Sem contar que o cálculo da indenização também era extremamente complexo. Mas até agora ficou claro, manualmente, o que é desindexar uma contribuição? Sim. Sim? Está claro para todo mundo? Sim, também. Tiago? Oi. Esses 13.500 é a média de quê? É assim, ó. Quando eu vou calcular a indenização de um período em atraso, o qual eu exerci uma atividade de trabalho na qual eu tinha o dever de fazer o recolhimento, porém não recolhi. A Previdência Social não me autuou. Já prescreveu aquela dívida. Mas hoje eu vejo que ela serve para completar o requisito de uma regra de transição. E aí eu vou lá, por conta própria, na Previdência, levo documentação hábil para demonstrar que eu exerci uma atividade a qual eu tinha o dever de fazer o recolhimento, mas não fiz, e agora quero indenizar aquele período para me encaixar numa regra de transição. O INSS autoriza que eu faça isso. Eu tenho que levar algum documento que prove que eu recebi. Claro. Vou levar o contrato social, alvará da prefeitura, declaração de imposto de renda, vou levar documentos que demonstram que eu exerci uma atividade cuja a contribuição era obrigatória. Uhum. Mas eu achei que era uma média. Mas aí o que acontece? Como é que o INSS faz o cálculo para períodos que já ultrapassaram mais de 5 anos, desde a data que eu estou procurando a Previdência para indenizar? Ele faz uma base de cálculo com base na tua média dos 80% maior salário de contribuição, que era a base de cálculo prevista na Lei 9876 de 99, essa que foi agora extinta com a emenda 103. E aí, o que eles fazem? Eles pegam todos os teus salários de contribuição do teu histórico colaborativo, dentro do período básico de cálculo, né? Não se estendendo para salários anteriores a julho de 94, fazem uma média dos 80% maiores salários, como se fossem encontrar a base de uma aposentadoria, e aquele valor que eles encontram de média, eles utilizam para estender o pagamento da indenização em atraso. Se está dentro dos últimos 5 anos, eu consigo eu mesmo informar sobre qual salário eu quero recolher em atraso. Se passou dos últimos 5 anos, o cálculo é pela média. Então, aqui eu usei um exemplo que a minha média seria R$3.500. E esses R$3.500 é colocado para todo o período, não interessa se é julho de 94, se é 96, se é 2002, se é 2017, todos os meses que eu quero indenizar em atraso, que já extrapolaram o prazo de 5 anos, ele joga 3.500 como base do salário. E aí depois, em cima disso, vai juros e multa. Mas aí tá, eu fiz a indenização, como é que agora eu consigo descobrir qual era, de fato, o verdadeiro salário de contribuição que vai ser colocado lá no meu cálculo de aposentadoria com base nessa indenização? Aí eu tenho que vir aqui fazer a desindexação. Eu pego aquele salário base que foi utilizado para o cálculo da minha contribuição em atraso e divido ele pelo índice de correção monetária daquele mês ao qual eu quero projetar a minha indenização. Por isso que aqui eu falei valores aleatórios. Eu quero indenizar em setembro de 2002. Eu pegaria 3.500, dividiria por 3,84 e descobriria qual é o meu salário que vai lá no meu cálculo.
Ok? Então tá. Perfeito. Bom, feito isso, vamos para o prévios. Vamos brincar de fazer cálculo aqui, que é mais interessante. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Deixa eu abrir aqui o sistema prévios. Bom, vamos procurar aqui, ó, cálculo de indenização de contribuições em atraso. Este aqui foi a base que nós utilizamos para calcular lá no Joãozinho aqueles 165 meses em atraso. Como é rápido, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o Joãozinho aqui, ele tem vários períodos de contribuição já, tá? Que totalizam 25 anos e 26 dias de contribuição até a data da emenda constitucional, né? Porque até 2017, então, que foi a última contribuição antes da emenda, ele já tinha contribuído durante 25 anos e 26 dias. Depois ele voltou a contribuir em janeiro de 2024 até junho de 2024, ou seja, inclusive já até recuperou a qualidade de segurado dele para benefício por incapacidade, já pagou 6 meses aqui, e ele tem, então, 25 anos, 6 meses e 16 dias hoje, tá? Só que o Joãozinho nasceu lá em 66, né, se inscreveu na Previdência em 1985, foi o primeiro vínculo dele, e ele, por vários períodos aqui, deixou de recolher, né? Então, ele tem uma lacuna aqui de março de 2002 até novembro de 2006, tem uma outra lacuna aqui que inicia após o término desse vínculo aqui, de março de 2007 até dezembro de 2009, depois tem de novembro de 2017 até dezembro de 2023, e ele quer saber se indenizar esses períodos em atraso valeria a pena para uma possível regra de transição que não seja direito adquirido, pedágio 50% ou pedágio 100%, as quais a contribuição da indenização não é computada para este fim, isso administrativamente, lembrando que judicialmente já tem decisões favoráveis que reconhecem que a indenização em atraso podem ser, sim, computadas para fim de alcance dos requisitos das regras de pedágio e direito adquirido, mas aí nós estamos falando de tempo e investimento, né? Nosso cliente tem que estar ciente que o INSS pode, sim, deferir o pedido administrativo e que a gente vai ter que lutar judicialmente, mesmo indenizando um valor alto, como neste caso aqui. Então, por conta disso, ele quer saber, vale a pena fazer esse tipo de investimento? Bom, de imediato eu vejo aqui que tem períodos que está dentro dos últimos 5 anos e tem períodos que extrapolaram os últimos 5 anos. Então, quando a gente fez esse cálculo de contribuição em atraso, nós colocamos aqui no nosso tipo de cálculo a opção de contribuição em atraso. E o sistema prévio já prevê isso. E ele nos deu a opção de não considerar contribuições anteriores a outubro de 96, porque não tem. Se houvesse, a gente poderia já fazer o nosso cálculo prevendo que não haveria incidência de juros e multa para esse período, tá? E aqui a alíquota ordinária é 20%, então isso aqui não precisa mexer. Nós fomos direto aqui para a aba que importa, que são os salários de contribuição. Dos salários de contribuição, quando a gente clica nesta aba personalizar, o próprio sistema já faz o levantamento de todos os períodos que o nosso cliente não verteu contribuições, porque podem ser períodos que, de fato, ele nem trabalhou mesmo, ele não estava contribuindo, não estava trabalhando, e não tem nada a indenizar. Mas, neste caso aqui, todos os períodos ele exerceu uma atividade de trabalho, tem como comprovar, mas não recolheu, né, a contribuição previdenciária. Isso iniciou lá em março de 2002. E aí está tudo marcado, porque nós queremos aqui indenizar todo esse período. Olha, ele vem vindo em todos aqueles períodos que eu falei para vocês ali. Inclusive, nos últimos 5 anos, que começa a partir de junho de 2019. E por que aqui em junho de 2019 está branquinho a nossa lacuna e aqui está rosa? Porque aqui, ó, mesmo apertando na numeração do meu teclado, eu não consigo incluir o meu salário de contribuição, porque aqui eu não consigo deduzir. Aqui é o cálculo por média do artigo 45A da lei. E aqui eu consigo informar, se eu quero botar 1.500, se eu quero botar salário mínimo, se eu quero botar R$2.000, eu posso deduzir a minha contribuição em atraso dos últimos 5 anos. Quando nós fizemos isso, nós gravamos esses valores, porque aqui eu quero que seja feito o cálculo da média, aqui eu quero deduzir que nos últimos 5 anos foram salários de R$2.000 base, e por isso que, por eu estar deduzindo nos últimos 5 anos que o meu salário base é R$2.000,
eu não aplico a desindexação nos últimos 5 anos, eu aplico só para períodos que o cálculo é feito por média. Então, não preciso desindexar esse período aqui. Eu não preciso pegar R$2.000 aqui e dividir pelo índice de correção de junho de 2019. Eu só preciso fazer isso quando o cálculo é feito por média. A partir do momento que eu gravo aqui esses valores, eu venho aqui em gerar relatório. E o próprio sistema já vai, né, me dar aqui quanto ficou meu cálculo de contribuições em atraso. Ele demora um pouquinho, porque ele vai fazendo os índices de correção. Ó, ele me dá o relatório do tempo de contribuição, relatório do cálculo da média do salário de contribuição, que serviu de base para a minha contribuição em atraso, e quanto deu essa brincadeira da minha indenização de contribuições em atraso. Eu venho aqui, coloco visualizar, e ele já vai gerar o relatório, que eu vou aumentar aqui para vocês. Estou passando mais rápido, porque a gente já viu isso na última aula. Então, aqui, em um primeiro momento, eu tenho os períodos que eu informei, tá? Ó, todos os períodos que ainda ele verteu contribuições, tá? Então, aqui é o tempo real que ele tem de contribuição até agora, porque ele não pagou a indenização em atraso ainda, e eu até vou anotar essa informação aqui. Então, vamos botar aqui, ó. Tempo de contribuição. Deixa eu só fechar aqui. Ó, então, tempo de contribuição até a emenda 103, 25 anos ele tinha e 26 dias. Depois, tempo de contribuição até a 10, que é hoje. Ele tem 25 anos, 6 meses e 26 dias. Isso aqui sem indenizar nenhum período de atraso. Voltando aqui, desculpa, 16 dias. Voltando aqui, então ele me dá o relatório de tempo de contribuição que o meu cliente tem até a data. Aqui ele faz o cálculo, então, das principais informações, quanto ele tem de carência. Esse cliente aqui tem 57 anos e meio de idade, em 20 de junho de 2024. Foi o dia que a gente fez aquele cálculo na nossa aula. Tem 25 anos, 6 meses e 16 dias de tempo de contribuição até hoje, né? Aqui ele me dá o cálculo da média, ou seja, ele pegou salário por salário de contribuição desde julho de 94, aplicou os índices de correção até hoje, olha ali, ó, para ver como aquele índice é quente mesmo, como se diz, que aqui, ó, índice de atualização de julho de 94, que a gente fez a desindexação, 10,88. Se eu quiser desindexar esse salário corrigido aqui de 6.344,64, eu pego esse valor, divido por 10,88 e chego em 558,86. O mesmo eu faço quando eu vou desindexar as contribuições que eu paguei de indenização. Só que aqui, pense que injusto, ia ter duas inflações para o meu salário de contribuição e ia dar erro no cálculo. Então, eu não posso pegar um salário corrigido que serviu de base aqui e jogar ele lá na minha relação de salário de contribuição da época. Então, nesse ponto aqui, ele corrigiu todos os meus salários de contribuição nessa coluna da direita aqui, né, dos 80% maiores salários de contribuição, desconsiderando os 20% menores, e chegou numa média de 4.589,48. Essa aqui é a média. No exemplo, eu dei, seria 3.500, mas essa aqui é a média, né, dos meus salários de contribuição real do caso do Joãozinho aqui. Depois, esse valor foi utilizado como base para o cálculo das contribuições em atraso, ou seja, se o valor da minha média é 4.589,48, 20% disso é 917,90. E eu tenho que multiplicar isso por 165 meses que eu quero indenizar. Só que eu aplico ainda quase 50% de juros, e nesse caso aqui deu 50% de juros e 10% de multa, e cada mês que eu quero indenizar em atraso, que partiria de 917,90, só que eu somo a 50% de juros desse valor, dá mais 458,95, depois mais 10% de multa, dá mais 98,79. Cada mês que eu quero indenizar em atraso, deu 1.468,64. Não importa a competência,
é lançado o mesmo valor para todos os meses que eu quero indenizar em atraso, porque o cálculo é feito por média. Aí eu peguei todo aquele período lá, né, anterior aos últimos 5 anos, e aí o próprio sistema demonstra aqui qual é o fim do período decadente. Então, até, né, maio de 2019, eu lancei esse salário de contribuição, e depois eu deduzi os meus salários de R$2.000 dali para frente, que aí a base aqui, ó, 20% de 2.000 já passou a ser R$400, mais 50% de juros, mais 80%, 20%, que aí dos últimos 5 anos o percentual da multa sobe para 20%, mas os juros diminuem. Então, cheguei a um valor total aqui da minha indenização de R$191.882,26. O valor base dos meus salários de contribuição em atraso daria 122 mil, mas só de juros deu 54 mil a mais e só de multa deu mais 14 mil. Então, deu R$191 mil o total da minha indenização. Perfeito. Vou pagar. Mas antes de pagar, eu vou simular. Vou ver o que isso vai gerar de efeito no meu cálculo. Bom, o que eu faço? Né? Nesse ponto aqui, nós vamos anotar. Bom, indenização. R$191.882,26. Vamos botar aqui. Valor da indenização dos 165 meses de contribuição em atraso. Qual é o valor? 191.882,26. 882,26. Isso aqui é o valor que eu tenho que investir. Será que vai valer a pena? Vamos dar uma olhada. Bom, antes de fazer isso, eu venho aqui, fecho o meu cálculo, volto aqui, ó, voltei, vou mudar meu tipo de cálculo, vou botar aqui em planejamento futuro. Eu quero saber qual é a minha média, né, atual ali, para ver se está batendo com aquela minha média da indenização. Então, eu venho aqui nos dados iniciais e altero. Como é que eu sei o cálculo da minha média? Vai dar um pouquinho menos, porque agora é 100%, né, dos meus salários de contribuição. Aquela média apurada ali para o meu salário base de indenização é os 80% mais o salário de contribuição. Então, eu venho aqui e marco a opção de calcular a RMI do benefício por incapacidade permanente por acidente de trabalho, que aí não tem descarte nenhum dos meus salários de contribuição. Tempo de contribuição não importa para isso. RMI também não. Gero o relatório. Só vou ver quanto dá o valor da minha média para ter uma base. Se vai piorar minha média ou se vai aumentar. Vamos direto aqui para o cálculo da RMI, que é o que nos interessa. Vamos lá para o meu... Ó, minha média pura e simples, até deu o mesmo valor, porque foi 194 meses. Então, deu 4.589,47. 4.589,47. Valor da média contributiva. 4.589,47. Perfeito. Bom, agora nós vamos desindexar todos os 165 salários de contribuição para ver o que isso vai atingir na minha média contributiva. O que eu faço? Fecho aqui o meu cálculo, venho aqui no meu tipo de cálculo. Antes eu usei contribuição em atraso para calcular, agora para desindexar eu fico aqui no tipo 2, que é cálculo de planejamento. Perfeito. Aqui eu boto aposentadoria por tempo ou programada, não sei qual a melhor regra que eu vou me enquadrar. Tempo de contribuição, por enquanto, não vai ser alterado, porque só vai ser alterado quando eu desindexar todas as minhas contribuições. Salários de contribuição. Olha que interessante, quando eu clico aqui agora, vocês lembram que quando eu botei na opção de contribuições e atraso, o último ícone aqui era personalizar. Agora é buscar atrasadas. Não tem mais a opção de personalizar, porque aqui eu não estou calculando as contribuições em atraso. Aqui eu vou desindexar. Então, o que eu faço? Clico em buscar atrasadas. Ele me dá duas opções. Buscar novos valores de um cálculo que já tem de atrasados, ou zerar os valores das contribuições atrasadas. Se tu nunca fez um cálculo e vai deduzir o salário de contribuição dos últimos 5 anos, tu não precisa desindexar nada.
Se tu quer botar um valor aleatório, né, que tu já sabe a tua média, mas aí tu não sabe importar os dados por aqui, tu pode botar zerar todos os valores e tu lançar os valores que tu quiseres. Mas aqui, para nós, a gente sempre vai usar essa primeira opção aqui, buscar novos valores de um cálculo de atrasados. Clico aqui. Ó, aí, se eu jogar aqui, eu fiz o meu cálculo indenização, botei o nome. Se eu botar aqui indenização e botar pesquisar, opa, vamos ver se foi indenização que eu botei. Vamos ver. Eu botei cálculo. Teria facilitado se eu tivesse anotado o nome do cálculo, né? Mas vamos pesquisar o que tem de cálculo aqui, vamos ver se ele encontra só pesquisando. Texto para pesquisa não informado. Tá, então vou ter que olhar o nome que eu tentei chutar que não deu. Acho que eu não botei Joãozinho, vamos ver. Não. Então vou fechar aqui para ver qual o nome que eu botei no cálculo. Peraí, meus cálculos. Em atraso. Tá, vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos vir em salário de contribuição, buscar atrasados. Aqui. É que estranho, não está encontrando. É que eu apaguei o cálculo. Vamos gerar o cálculo das contribuições em atraso de novo aqui. Talvez porque eu não salvei, algo do tipo. Vamos ver. Contribuição em atraso. Tempo. Personalizar. Gravar. Gerar relatório. Talvez porque eu fechei e não salvei. Só o file aqui. E agora ele achou. Ó, porque eu não havia salvo ali o cálculo, né? Então, na verdade, ele acabou não encontrando, porque eu só abri o arquivo e não salvei. Eu tenho que salvar ele no computador. Quando eu pesquiso a palavra indenização, que foi o valor que eu atribuí aqui, o título que eu atribuí ao nosso cálculo, ele já me encontrou, ele já encontrou todos os cálculos que eu havia feito aqui, ó. Joãozinho, o dia que eu fiz o cálculo, a data do último acesso foi a data de hoje, ó, mas o dia que eu fiz o cálculo foi 20 de junho de 2024. Então, eu clico aqui em cima já, selecionar, ó, confirma a importação dos salários de contribuição provenientes do cálculo das atrasadas. Importante, os salários de contribuição que porventura já existam neste cálculo serão sobrepostos pelos valores importados das contribuições. Vamos supor que eu coloquei errado um mês de indenização em atraso de um mês que eu já tinha um salário de contribuição. Se eu não cuidar isso naqueles períodos que eu atribuí aos 165 meses em atraso, estes valores que eu estou importando vão se sobrepor sobre aqueles que já tem realmente no CNIS. E aí pode dar uma diferença. Então, é importante sempre cuidar o cálculo. Sim, eu sei que está correto.
Ó, agora ele vai calculando todos os meus 165 meses, já dividindo pelo índice de correção de cada competência que eu calculei. Lembra que antes eu ia ali na tabela, pegava a nossa média que foi atribuída ao cálculo da indenização, dividia pelo índice de correção do mês de competência, né, que eu queria aplicar, e ia fazendo um por um, 165 vezes. Olha agora o prédio, já fez 130 salários, 140, 150, 160... Falta 5. Concluído. 165 salários de indenização em atraso já desindexados e colocados no nosso período básico de cálculo, que vai servir de base agora para quê? Para o meu planejamento previdenciário. Ou seja, um dos meus períodos que eu tinha em atraso, por exemplo, era março de 2002, eu vou lá olhar, por exemplo, vou pegar esse período aqui de exemplo, né? Ó, e inclusive ele deixa em vermelhinho para não ter dúvida. O meu salário indenizado no dia 20 de junho de 2024, referente à competência de março de 2002, que foi utilizado o cálculo da média aritmética, desindexado, representa 1.101,41, ou seja, o valor 4.000, que nós vemos aqui, 4.589,47, desindexado referente a março de 2002, é 1.101,41. Agora, no meu cálculo de aposentadoria, ele vai ser corrigido até um mês antes da data de entrada do meu requerimento. Então, se eu estou entrando com o meu requerimento de aposentadoria em 27 de junho de 2024, ele vai ser calculado até maio de 2024, tá? Então, todos os meses, inclusive, ficam em vermelhinhos aqui todo o período, para ficar fácil de encontrar. Todos aqueles períodos que eu indenizei já estão aqui, ó. Pode ver que todos os valores agora são diferentes. Ó, aqui tem 3 meses que, de fato, ele contribuiu na época, depois tem mais períodos aqui desindexados, ó. Todos os períodos aqui, ó, e vem vindo. Ó, todos os períodos. Ó, 2021, ó, todos os períodos aqui. Então, assim, rapidíssimo foi feito isso. Bom, agora... Tá, Thiago, e agora o que eu faço com isso? Agora eu vou calcular como se eu estivesse calculando o meu planejamento previdenciário. Primeiro passo, vamos dar uma olhadinha no tempo de contribuição para ver se continua os 25 anos e 6 meses. Agora que eu desindexei, aparece em laranja todos os períodos que eu indenizei aqui, ó. E por que eles estão em laranja? Porque se eu clicar em cima deles e apertar alterar, não estão sendo considerados no cálculo para carência. Se eu clicar nessa opção aqui, eles vão deixar de ser laranjinhas, tá? Mas lembre que indenização de contribuições e atraso fora do período da qualidade segurado não conta para carência, apenas para tempo de contribuição. Mas aqui está todos os períodos, e veja que diferença. Agora, incluindo todos esses períodos, eu já tinha 34 anos, 8 meses e 9 dias até a emenda constitucional, e hoje o meu cliente já teria 39 anos, 3 meses e 16 dias de tempo de contribuição. Bom, ele já tinha direito adquirido aqui? Não tinha 35 anos de contribuição até 2019. Inicialmente, aqui eu vejo o quê? Que ele já está se enquadrando na regra do pedágio de 50%. Bom, mas indenização em atraso para pedágio de 50% vai ser indeferido na esfera administrativa. E para o pedágio de 100%, ele não tem 60 anos ainda. Ah, e para as outras regras de transição, é isso que a gente vai analisar. Então, claro, isso aqui agora não vamos montar um relatório de planejamento previdenciário, mas aqui nós já vamos calcular e ver qual é a diferença que isso vai fazer no nosso cálculo de contribuições. Pelo menos para ver as regras já. E eu quero ver qual foi a diferença na nossa média contributiva também. Aqui está gerando já um relatório se baseando que eu indenizei os períodos. Vejo que aqui caio já no pedágio de 50%, mas aí tenho esse problema. Depois, pelo sistema de pontos, ainda não fechei a pontuação necessária. Tempo de contribuição e idade mínima, ainda não tenho a idade mínima necessária para esta regra. Vou
preenchê-la somente em 2031, e pela regra por idade também, só completarei 65 anos em 2031, pedágio de 100% somente em 23/11/2026, e uma outra aqui pelo sistema de pontos, que aí poderia, né, de forma intermediária, servir como opção, em 2028. Ou seja, vou pagar essa indenização agora, prevendo que vou me aposentar somente em 2028? Claro que não. Não vale a pena investir R$191 mil agora, sabendo que eu vou optar por uma regra, né, que será somente em 2028. Tá, mas isso seria uma análise das regras, como se nem tivéssemos feito o cálculo, porque aqui já estaríamos com todos os salários, né, colocados dentro do CNIS. O que nós vamos ver aqui? Vamos ver o cálculo da média. Vamos voltar aqui, botar em dados iniciais, cálculo da média por acidente de trabalho, e vamos calcular. Lembrando que a nossa média anterior era 4.589,47. Bom, agora qual é o nosso cálculo da média atual? Aqui já incluindo todos os salários de contribuição, inclusive desindexados. Veja lá nossa competência de março de 2002, que o valor inicial era 1.101,41, aplicando a correção monetária, ele ficou 4.589,48. Então, jogando ali todos os nossos salários de contribuição, vamos ver quanto ficou a nossa média. Ó, a minha média diminuiu, incluindo esses salários de contribuição. Por quê? Porque eu incluí menores salários de contribuição na minha média. Então, a minha média antes era 4.589, agora ela é 4.192,76. Bom, o que eu tenho que pesar? E fazendo esse investimento, eu estou buscando alcançar minha aposentadoria antes de uma idade mínima, aos 65 anos. Vale a pena fazer investimento de R$191 mil para me aposentar agora? Vamos supor que ele vai escolher o pedágio de 50%. Ele vai perder administrativamente, ele vai ter que entrar judicialmente, isso vai demorar uns 2 anos e meio até se concluir essa discussão. Perfeito, vai receber as parcelas em atraso e vai projetar a expectativa de sobrevida dele a partir de então. E se ele não fizer nenhum investimento e esperar até lá os 65 anos de idade, por exemplo? Porque ele só tinha 25 anos de contribuição, então ele está mais perto da idade do que do tempo. E ele se aposentar com 65, onde ele pode excluir mais salários de contribuição para elevar a média, talvez. Qual vai ser o ganho econômico estimado dele sem investir os 191 mil? Porque lá do meu ROI, lá do meu retorno financeiro estimado, eu vou ter que diminuir os 191 mil que eu investi. Então, vou ter que ver o que isso vai representar. Bom, mas também se eu me aposentar agora, em compensação, eu deixo de gastar com a Previdência daqui para frente, se eu estiver contribuindo somente para somar o tempo que me falta. Claro, se eu seguir exercendo uma atividade na condição de um contribuinte obrigatório, eu vou seguir pagando. Se eu sou pessoa jurídica, eu vou jogar meu prolabore no mínimo. Se eu sou pessoa física, eu vou contribuir pelo mínimo, né? Mas isso tudo tem que ser pesado no momento do planejamento previdenciário. O que a gente tem que analisar é sempre se o investimento realmente vai trazer o retorno estimado, né? Porque eu vou ter que fazer um investimento alto. Claro, nesse caso aqui foram 165 meses, para demonstrar longos períodos mesmo. Nem sempre é tanto tempo. Às vezes é só 5 anos em atraso, às vezes é 3 anos, às vezes 2 anos, mas ainda assim tem que se calcular para ver se vale a pena. Lembra que eu comentei com vocês que eu particularmente participei de um caso em que eu fiz o cálculo e o cliente recolheu 110 mil em atraso, né? Foram menos do que esse período aqui, foram 9 anos e pouco, mas em compensação ele se aposentou 10 anos antes, com 55, conseguiu ganhar praticamente 90% do teto da Previdência, em 18 meses recuperou 110 mil e está trabalhando e recebendo só a vantagem do benefício até hoje. Para ele valeu a pena, mas tem que ver se vale a pena. Ainda no caso dele, o INSS tinha cobrado juros e multa antes de 96, depois a gente entrou com uma ação de restituição de pagamento indevido contra a União, ainda a União devolveu para ele 16 mil reais de restituição,
porque aplicou juros e multa antes dos períodos de 96. Mas, hoje em dia, já nem se passaria por isso. Hoje em dia, já entraria com mandado de segurança antes para as emissões das guias já serem sem juros e multa, né? Mas a gente aprende trabalhando. Então, nesse caso aqui, né, teria que pontuar, isso aqui é um caso hipotético, né, mas teria que pontuar se valeria a pena fazer esse investimento para o Joãozinho. Agora, eu quero saber de vocês, conseguiram entender o que é desindexação de contribuição? É menos cabeludo do que vocês pensaram? Ou facilitou muito pelo programa, né, ter uma operação fácil de manusear? O que vocês poderiam me dizer disso? O programa facilita muito, né? Eu fiquei pensando se não tem perigo de ficar abaixo do salário mínimo. Não, isso não. Porque nenhum salário de contribuição pode ficar abaixo do mínimo. Tá? Nenhum salário de contribuição pode ficar abaixo do mínimo. Agora, o que ocorre? Se eu fizesse ali a desindexação de uma contribuição, e vamos supor que o salário mínimo na época era R$180, e a desindexação deixar em um salário de, por exemplo, R$140, aí ele vai elevar automaticamente para 180. Agora tem um caso curioso. Quando eu estou atualizando o meu salário de contribuição, por vezes ele pode ficar abaixo do mínimo. Tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos ver se eu estou com o cálculo aqui aberto. Aqui, por exemplo, aqui todos os salários praticamente são altos, mas vamos dizer assim, esse salário base aqui não vai ser inferior ao mínimo, porque se fosse inferior ao mínimo, ele não seria nem computado, né, para tempo de contribuição, para carência, para nada, para salário de contribuição, para nada. Agora, quando eu pego um salário de contribuição muito baixo aqui e corrijo monetariamente para a data do meu cálculo, por vezes aqui pode ficar R$800 o salário, 900, R$1.000, e aí esses valores vão entrando no descarte. Esses valores... Era essa a minha dúvida, se corria esse risco de... não, aí pode, no valor final pode ficar. Eu achei que tu estava em dúvida se a desindexação poderia deixar o salário base menos que o mínimo. Não, o valor final, está dizendo o salário corrigido aqui, essa coluna aqui. Eu acho até que eu me expressei de uma maneira confusa. Quer saber se a desindexação pode deixar um salário abaixo do mínimo? Sim, no resultado final pode, pior que pode. Por quê? Era isso que eu fiquei pensando. Esse valor aqui não vai ficar inferior ao mínimo, porque é o salário base. Mas, dependendo do índice de correção daquele mês, que cada mês tem um índice de correção diferente, ele pode ficar abaixo do mínimo. Tu pode ver, por exemplo, tu tem períodos que o índice de correção aqui, ó, em janeiro de 2013 era 1,91, mas em compensação tu tem em outros períodos que é 1,76. Poxa, mas o período está mais perto, vai diminuindo. E pode ser que se o salário permaneceu sem aumento, aqui, ó, 1,58, 1,56, quanto menor o índice de correção, que aqui nós estamos falando de salários altos, então automaticamente eles vão ficando acima do mínimo, mas se eu comparar que os salários mais antigos estão mais altos que os mais recentes. Quando, na nossa cabeça, deveria acontecer o contrário, os mais antigos serem mais baixos e os mais recentes serem mais altos, quando, na verdade, não. Então, ele pode, sim, o resultado final ficar abaixo do mínimo. E aí, tu sempre vai fazer a desindexação antes, para não correr de, daqui a pouco, tu pagar, investir R$1.700 e tantos por uma indenização de um mês de atraso, e aquele mês ali ficar abaixo do mínimo. Quando tu faz o cálculo antes e tu identifica lá que 10 salários de contribuição de 2002 ficou abaixo do mínimo, e de fato está sobrando no teu tempo de contribuição para determinada regra, tu já vai cortar aquilo do cálculo da indenização e atraso. Já não vai ser aqueles meses que tu já não vai atribuir no teu cálculo. Por isso que tu faz o cálculo antes. Aí tu faz o cálculo antes e diz, cara, esse salário aqui não me ajuda em nada. É a mesma coisa que tu pegar 20 salários de contribuição para complementar, aí tu gasta, complementa, e depois no cálculo tu vê que ele foi descartado. Puxa, para que eu complementei? Joguei dinheiro fora na Previdência e não utilizei para nada. Então, tu não vai complementar, por isso tu faz o cálculo antes. Porque aí exatamente tu vai saber quais salários te ajudam e quais salários prejudicam. Aqui, eu estava presumindo que os 165 salários vão ajudar ele. Mas eu posso enxugar dependendo da regra que eu for escolher. Se eu verificar que para a regra de pontos, de todos esses 165 meses em atraso, eu posso eliminar 40,
que não vai me fazer falta, eu vou pegar os 40 menores que diminuíram a minha média e vou descartar ali, já não vou fazer o cálculo. Não vou nem pagar por aquele período, não quero nem ele no meu cálculo. Não quero descartar ele no momento depois que eu paguei. Eu já vou descartar ele do meu cálculo mesmo. Eu já não vou elencar ele lá naquela setinha como contribuição em atraso que eu quero indenizar. Eu já não vou nem colocar ele. Ficou claro? Ficou claro. E outra coisa, o salário de contribuição que vai para o cálculo da aposentadoria é os 2.500 ou os 4.300? É os 4... É o valor desindexado corrigido até a data da aposentadoria. Por exemplo, ali, ó, vamos pegar aquele exemplo que eu falei desde o início, março de 2002, por exemplo. Tá? Março de 2002 é um dos meses que a gente indenizou. Então, vamos pegar aqui, março de 2002. Quando eu indenizei, eu utilizei como valor base a minha média, 4.589,47, correto? Sim. Quando eu desindexei esse valor para saber de fato quanto seria o meu salário de contribuição para março de 2002, ele ficou 1.101,41. Aí o que acontece? Bom, mas deu a casualidade do índice de correção ser exatamente o mesmo. Né? Acho que mudou centavos ali, vamos ver. Deixa eu ver aqui quanto é a média. 47, foi 48 centavos, 1 centavo de diferença. Por exemplo, os 1.101,41 é o valor base que eu utilizo aplicando a correção de 4,16 em cima dele, que transforma ele na data da minha aposentadoria 4.589,48. Tá, Thiago, mas então não era melhor pegar os 4.589,48 e botar aqui? Não, porque aí eu ia aplicar em cima dele mais 4,16, e aí ia me dar um valor totalmente errado, ia me induzir a ter uma média maior do que realmente eu tenho. Eu não posso utilizar o valor da minha média como base para jogar no salário base. Eu tenho que pegar ele desindexado, aplicar a correção, e aí ele corrigido vem para o meu salário, onde vai ser utilizado para fazer a média. Mas eu não posso simplesmente jogar para todo o período aqui o mesmo índice, por exemplo. Né? Não vou jogar aqui sempre 4.589,48. Vou jogando sempre o mesmo índice. Vamos ver um outro período de... Não, entendi. Então, no caso, assim, se esse período todo tivesse no CNIS, o salário de contribuição que ia constar era aquele 1.100 e poucos. Exatamente. Falou. Entendi tudo. Exatamente. É como se tu pegasse um CNIS que tu olha lá, quando tu pega o teu cliente, tu vê assim, em julho de 94, que ele ganhava R$168. Aí, quando tu corrige na tua simulação, tu vê que aqueles R$168 transformaram em 2.200. Sim. Aqueles R$168 era o valor desindexado sem correção. Mas ali tu não pagou por ele. Ele está ali porque foi o valor real da época. Então, tu corrige ele atualmente para hoje. Uhum. E aqui tu faz o caminho inverso. Tu aplica, tu desaplica, né, praticamente a correção inversa do salário de contribuição. Então, é como tu pegar ele hoje e corrigir para, por exemplo, esse aqui, ó, dezembro de 2006. Hoje, corrigido é 3.237,97. Mas o valor real desindexado é 1.200. O valor real é 1.200, mas o valor que tu vai usar no teu cálculo para chegar no valor da tua RMI é 3.237,97. Por quê? Porque tu utiliza o valor corrigido. Sim, perfeito. Perfeito? Exatamente. Agora tu falou, foi mais didático do que eu estava falando. O exemplo que tu deu é justamente isso. Que tu pega justamente aquele salário que se ele já tivesse lá computado no CNIS. O que eu vejo às vezes? Já peguei casos assim. Eu vi uma vez um colega pegando o valor da média apurada do artigo 45A, num período que já havia extrapolado o prazo decadencial, e aplicando todo aquele valor de média aqui no salário de contribuição para o período que ele indenizou. Quando ele aplicou o índice de correção ainda em cima, as contribuições praticamente umas até superaram o teto, claro, ficou limitado ao teto, mas chegaram no teto da Previdência. Aí o cálculo da RMI, do benefício que ele escolheu para o cliente, ficou muito acima do que realmente o cliente iria ganhar. Aí o cliente ficou, puxa, me dei, vale muito a pena indenizar, porque eu vou ganhar um monte. Aí quando ele pegou a cartinha de concessão, ele disse, cara, mas não bateu com o cálculo que tu me falou, e eu já paguei. Aí tu vai ver, o cara utilizou, aí na época eu bati cabeça, depois eu olhei assim, o cara utilizou o cálculo da média aqui, no salário de contribuição.
Aí vem o Faustão, ferrou! Não tem muito o que fazer. Aí, o que tu vai falar pro teu cliente? Constrangedor, o cara faz um baita investimento pensando que vai alcançar um resultado e foi um erro operacional. A ideia dele de fazer a contribuição em atraso para atingir aquela regra, tudo, o cálculo das contribuições em atraso, foi tudo perfeito. O cara só se precipitou no momento de lançar o salário de contribuição na desindexação, porque, claro, ele não estava também utilizando o sistema que poderia fazer esse cálculo sozinho para ele. Ele estava lançando os valores e lançou os valores errados. Ele botou ali naquela opção zerar aqui, ó. Quando ele estava fazendo a desindexação aqui do salário de contribuição, ó, buscar atrasadas, ele botou aqui embaixo, zerar valores. Aí ele lançou os valores. Ele lançou todos os valores, assim, ó. Foi botando. Ele não se ligou que se ele botasse aqui, ele buscava o cálculo que ele já tinha feito. Não passava nenhum trabalho, demorou um baita tempo e acabou dando uma informação equivocada. Foi por mal? Não, mas foi, né, um erro operacional. E aí gerou aquele probleminha ali. Tá? Então isso a gente tem que cuidar, tem que tomar esse cuidado, porque tu pode estar induzindo o teu cliente a um erro. Tá? Pessoal, agora nós vamos fazer a nossa última etapa, vai ser bem mais rápida do que essa, sobre os fatores de conversão das aposentadorias especiais da pessoa com deficiência. 5 minutinhos de intervalo para tomar uma aguinha, pode ser? Sim. Tá, perfeito. Eu vou encerrar essa gravação para iniciar outra, então. Mas podem ficar logados que eu vou seguir na mesma videochamada.